Professor, bom, agora o nosso próximo assunto é sobre o santuário. Professor, a gente percebe que na Bíblia, principalmente no Velho Testamento, tem vários relatos ali sobre o santuário. Certo. Vários não, são muitos relatos que falam sobre os sacrifícios dos cordeirinhos, sobre os detalhes do santuário, enfim, uma série de coisas e várias doutrinas sobre o santuário. Sim. A pergunta é a seguinte: a doutrina do juízo investigativo torna o plano da salvação incompleto, professor? Isso é importante. Isso está relacionado com o santuário. Exatamente. O juízo investigativo. O santuário na terra e o santuário no céu. Agora, essa questão do santuário, do juízo investigativo, ele torna o plano da salvação incompleto? Incompleto? Realmente, Tito, essa pergunta aí é muito séria, porque no meio cristão há uma compreensão de que os adventistas creem que a salvação de Cristo não foi eficaz na cruz. E não é isso que nós ensinamos. A doutrina do juízo investigativo é uma doutrina muito bonita quando entendida corretamente. Vamos falar um pouquinho, de forma breve, do santuário terrestre. Você lê aqui em Êxodo capítulo 20, capítulo 25, verso 8, uma coisa importante. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Como o Tito bem falou, havia um santuário terrestre, uma espécie de uma tenda para o povo de Israel. Com qual objetivo? O santuário terrestre era o evangelho de Deus apresentado em forma de símbolos. Toda a simbologia do santuário ensinava o povo de Israel que alguém viria a morrer no lugar deles pelos pecados deles. E que essa salvação era pela graça. Então o santuário era uma forma didática de Deus ensinar o evangelho através de símbolos. Nesse ritual do santuário havia um dia especial, chamado Dia da Expiação. É um dia em que Deus dava o perdão dos pecados do povo. Esse perdão acontecia todos os dias, mas o que acontecia? Cada vez que o indivíduo sacrificava um cordeirinho, que simbolizava Jesus Cristo sacrificado, um pouquinho do sangue desse cordeirinho era colocado dentro do santuário, era aspergido. Isso simbolicamente transferia o pecado ali da vítima e do pecador para o santuário celestial. Então, uma vez ao ano tinha que fazer uma limpeza, porque havia muito sangue aspergido no santuário terrestre. Essa limpeza era feita no dia da expiação. O sumo sacerdote limpava o santuário, simbolizando o quê? Que os pecados foram tirados do santuário. O santuário era simbolicamente contaminado, mostrando o quê? Que o fato de Cristo nos perdoar, definitivamente, não faz com que Deus deixe de avaliar a vida dos salvos para mostrar ao universo quem permaneceu fiel e quem não permaneceu fiel. Esse dia da expiação, que era conhecido pelos judeus como um dia de juízo, ele se refere ao dia do juízo investigativo que Cristo começou no céu em 1844. Como assim, professor? Aqui, tudo que está no Antigo Testamento, Tito, é um símbolo do que acontece na realidade no ministério de Cristo, né? Ok. O cordeirinho sacrificado simbolizava o Cristo morto na cruz. O sumo sacerdote que limpava o santuário no dia da expiação simbolizava o sumo sacerdote Jesus, que hoje está no céu, eliminando dos registros celestiais as nossas ações praticadas por causa do pecado. Alguns cristãos pensam assim: então Cristo não perdoou definitivamente na cruz. Não, ele perdoou sim. Nós cremos, queridos amigos, em João 19:30, que afirma o seguinte, João 19, verso 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Quando Cristo falou está consumado, ele sim finalizou na cruz a sua atividade de perdoar os pecados, a sua atividade de perdoador, né? Ele perdoou todos os seres humanos. Só que o plano da salvação não terminou na cruz, continua. Porque além do sacrifício na cruz do Calvário, hoje Cristo, nosso sumo sacerdote no céu,
de acordo com Hebreus 8, 1 e 2, e hoje ele, do santuário celestial, a presença dele no santuário celestial garante que os benefícios da graça dele sejam desfrutados por nós. O juízo investigativo é uma doutrina que mostra o interesse de Deus em esclarecer as coisas diante do universo. O juízo investigativo é um juízo que acontece antes da volta de Cristo. Você pode se perguntar, por que os filhos de Deus têm que ser julgados se eles já foram perdoados por Cristo? Pelo seguinte, de acordo com 1 Pedro 1,12, esse texto aqui é importante, vai ajudar você a harmonizar essa declaração. 1 Pedro 1,12 afirma o seguinte: a eles foi revelado que não para si mesmos, para vós outros, ministram as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Aqui é dito que os anjos anelam, desejam entender as coisas referentes à salvação. Então isso mostra o quê? Que os anjos não são oniscientes. Aqui você vai entender por que os pecados dos seres humanos estão registrados no céu. Não é para Deus condenar o ser humano. O objetivo é ter um registro celestial para os anjos que não são oniscientes, para que eles possam entender a forma como Deus lida com o pecado e os pecadores. Então você não precisa ter medo do juízo investigativo, se você não for um pecadeiro que faz do pecado um estilo de vida. O fato de seus pecados estarem anotados no céu é para Deus mostrar aos anjos que você realmente foi perdoado. E aí no término do juízo, que Cristo já começou no céu, ele vai tirar aqueles pecados dos livros, por quê? Porque os anjos já tiveram certeza de que de coração você aceitou a Cristo, e aí Cristo volta para lhe dar a recompensa. Quando você estuda Daniel capítulo 7, você vê que a doutrina do juízo investigativo é uma doutrina bonita. Deus não tem o objetivo de condenar as pessoas, ele quer é dar a recompensa em resultado do juízo. Olha o que diz, por exemplo, Daniel capítulo 7, versos 9 e 10. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Aqui é uma cena de juízo, e é o juízo investigativo. Há livros no céu, onde estão registradas nossas ações, para que os anjos entendam que de fato nós aceitamos a Cristo como Salvador. Porque eles podem ver nesses livros o que está no nosso coração. E qual é o resultado do juízo investigativo? Olha o verso 27. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Veja, o resultado do juízo investigativo no céu é condenar o poder representado pelo chifre pequeno, em Daniel 7,25, e também o resultado é a vida eterna, o reino eterno dado a você. Então você perceba a doutrina do juízo investigativo, que é um juízo que acontece antes da volta de Cristo, não torna o evangelho completo. Pelo contrário, mostra que o plano de salvação envolve também uma atitude sábia de Deus em esclarecer diante do universo como ele lidou com o pecado e os pecadores. Você pode também encontrar evidências do juízo investigativo em Mateus 16, 27, que afirma que Cristo vai dar a cada um segundo as suas obras, ou seja, se ele vai dar a recompensa, é porque antes ele decidiu quem vai ser salvo ou não, quem merece se receber a recompensa. E 1 Pedro 4,17, que afirma que o juízo começa pela casa de Deus. Primeiro, o nosso caráter é exposto diante do universo, para que todos tenham certeza que aceitamos a Cristo. Depois, o juízo passa por aqueles que não aceitaram a Cristo como Salvador. Não tenha medo do juízo se você estiver ao lado de Cristo. Muito bom, professor. Mas ainda nesse tema de santuário, a gente percebe ali que no dia da expiação tinha todo um simbolismo, né? O santuário é todo vasto de simbolismos que levam até a cruz. Até a cruz. Né? Exatamente. Agora, ali, naquele simbolismo todo,
existia a figura de alguns animais, os cordeirinhos, mas no dia da expiação em especial, quando havia um sacrifício feito pelo próprio sumo sacerdote, havia figura de 2 bodes. E olha só, professor, olha só a pergunta que agora está na mira da verdade. Os adventistas fazem de Satanás um salvador junto com Jesus por acreditarem que o bode Azazel é um símbolo de Cristo. Isso está em Levíticos 21, que eu vou ler para você. Olha só, Levíticos 16, 21 diz o seguinte. Pode ler, Tito. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem e à disposição para isso. Ou seja, dá uma ideia de que todos os sacrifícios de todo o povo, o sumo sacerdote estava agora colocando naquele bode e alguém levava ele lá no deserto e ele ficava lá perdido. E que esse bode simbolizava Cristo, exatamente. Não é? Como é que explicar isso daí, professor? Os adventistas creem nisso? Realmente é uma verdade isso? Olha, aí nessa declaração há uma meia-verdade. Deixa eu fazer ela de novo então, professor. Pode. Os adventistas fazem de Satanás, junto com Jesus Cristo, por acreditarem que o bode Azazel é um símbolo de Cristo. Fazem de Satanás um salvador, né? Exatamente, Juntamente com Cristo. Fazem de Satanás um salvador junto com Jesus Cristo, por acreditarem que o bode Azazel é um símbolo de Cristo. É isso mesmo? Há uma meia-verdade nisso. Nós acreditamos que o bode Azazel é um símbolo de Satanás, mas nós não acreditamos que Satanás tenha poder para nos perdoar os pecados. Na literatura apologética brasileira, eu estou estudando essa literatura porque faz parte da minha tese de mestrado analisar, né, as acusações feitas contra os adventistas. Eu percebi uma coisa, que de forma desonesta, muitos apologistas têm usado essa crença adventista para passar às pessoas a ideia de que nós cremos que Satanás é um salvador com Cristo. Isso é um absurdo. Isso não faz parte da nossa teologia. Né? Nós não somos satanistas. Nós cremos que a nossa salvação depende unicamente de Cristo. E tem um outro detalhe. Não é só os adventistas que pensam que o bode Azazel é um símbolo de Satanás. Você vai a comentários bíblicos especializados, inclusive eruditos evangélicos, e você percebe que eles também creem assim. Como nós podemos entender essa questão do bode Azazel? Por que os adventistas creem que este é um símbolo de Satanás e não de Cristo? Vamos analisar aqui o capítulo 16 de Levítico. O verso 7, o Tito contextualizou muito bem. No dia do santuário, no dia da expiação, quando Deus pedia ao sumo sacerdote para limpar o santuário do sangue dos cordeiros que estavam ali, né? Nesta limpeza entravam o ritual de 2 bodes. Um bode para o Senhor e outro para Azazel. Um bode ficava vivo e enviado para o deserto, e outro bode era morto. Né? Esses 2 bodes têm simbolismos diferentes. Quando você lê o verso 8 de Levítico 16, é dito o seguinte: lançará sorte sobre os 2 bodes, um para o Senhor e a outra para bode emissário. Veja bem, se os 2 bodes simbolizassem a Cristo, por que lançar sorte sobre eles? Para decidir qual seria para o Senhor e qual seria para emissário. O termo emissário no hebraico é Azazel. Então, eram lançados sortes, feito um sorteio para decidir qual bode era para o Senhor e qual bode era para Azazel. Por que lançar sorte se os 2 bodes se referem a Cristo? Não tinham porquê. Outro detalhe importante. Verso 9. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e oferecerá por oferta pelo pecado. Perceba, o bode que era para o Senhor era oferecido como oferta pelo pecado. Olha o que diz o verso 10. Mas o bode sobre o que cair a sorte para bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor, para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Este bode vivo não é um símbolo de Cristo. Por quê? Por causa de Hebreus 9:22,
Nós conhecemos esse texto que afirma o seguinte: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. O texto afirma claramente o seguinte: quando não há derramamento de sangue, não há remissão, não há limpeza, perdão de pecados. Se o segundo bode era apresentado vivo, como que ele iria simbolizar a Cristo? Não tem como, porque Cristo morreu na cruz em lugar do ser humano. E aqui o que confunde nesse texto aqui é o verso 10. O verso 10 afirma, Tito, aqui, que o segundo bode, mesmo estando vivo e não morto, ele fazia expiação pelo povo. E aqui é que muitos cristãos pensam que o segundo bode representa a Cristo. Mas veja bem, o termo expiação, nesse capítulo, nem sempre se refere ao ato de Deus limpar uma pessoa do pecado. O termo expiação, quando está ligado ao bode que era sacrificado, aí sim o termo expiação se refere a uma limpeza de pecados do ser humano. Porque aquele bode primeiro era sacrificado. Agora, quando o termo expiação é aplicado ao segundo bode que está vivo, significa a responsabilização que o segundo bode recebe pelos pecados que o levou o povo a cometer. Por quê? O segundo bode é um símbolo de Satanás. Quem tenta os cristãos a pecarem é Satanás. Quando os pecados eram jogados sobre o bode Azazel, isso simbolizava que Deus transferia a responsabilidade do pecado para o seu originador, que era Satanás. E assim, Satanás será punido pelos pecados que levou as outras pessoas a cometerem. Perceba que o bode Azazel não purifica, porque aqui no verso 9 afirma que o bode morto já havia purificado o povo. Você percebe também no verso 16 que o bode morto já havia feito limpeza pelo santuário e pela tenda da congregação. Depois que a limpeza era feita, aí entrava em cena o bode vivo, para ser responsabilizado pelos pecados e ser enviado ao deserto. Isso é um símbolo de Satanás no período do milênio. Quando você lê Apocalipse capítulo 20, você percebe que no milênio, quando os justos estiverem no céu e os maus mortos na terra, Satanás fica no planeta Terra desolado, sozinho com os demônios, porque ele será responsabilizado pelos pecados que levou as pessoas a cometerem. Então o bode Azazel enviado ao deserto simboliza Satanás no deserto, no deserto do nosso planeta durante o milênio, por ter levado as pessoas a pecarem. Então você perceba, a nossa teologia não está dizendo que Satanás é um salvador com Cristo. Simplesmente o termo expiação no verso 8 está se referindo à responsabilização do bode Azazel pelos pecados que levou as pessoas a cometerem. E aí você pode também, no verso 22, chegar a essa mesma conclusão. Alguns pensam que o bode Azazel é um símbolo de Cristo que foi morto fora de Jerusalém, mas não pode ser. Por quê? Porque no verso 17 afirma o seguinte: o novilho e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido para a oferta, para fazer expiação no santuário, serão levados fora do arraial. Então, ou seja, o bode que era morto, ao ser levado fora do acampamento, esse ser levado fora já simbolizava o fato de Cristo morrer fora de Jerusalém. Então, o bode Azazel é um símbolo de Satanás, que fará expiação no sentido de ser responsabilizado pelo pecado, mas não no sentido de purificar, porque Cristo já fez isso na cruz do Calvário. Nós cremos em Isaías 53, que afirma que somente Cristo recebe os nossos pecados para nos purificar. Muito bom, professor. É muito bonito a gente perceber que essa doutrina do santuário, ela é muito profunda. Sim. E ela é muito esclarecedora sobre o que Jesus veio fazer por nós aqui na cruz e o que ele está fazendo por nós no céu. Você falou uma coisa importante, Tito. A doutrina do santuário mostra o que Cristo fez e o que ele continua fazendo. Porque ele não está no céu de braços cruzados em férias, né? Ele nos salvou na cruz e hoje é o nosso sumo sacerdote. Então eu gostei muito desse seu comentário. A doutrina do santuário mostra que o plano de salvação é bonito, é complexo e continua
atuando em favor do ser humano. Mas em cima disso, então, eu quero lhe colocar na mira da verdade, professor. Vamos lá. Porque a representação do santuário na representação do santuário tinha algumas divisões que era, dentre elas tinha o lugar santo e o lugar santíssimo, onde era separada por um véu. E existe um texto na Bíblia que fala uma coisa. Eu vou ler aqui o texto e depois eu quero colocar na mira uma questão aqui. Olha certo. só, o texto está em Hebreus 6, o versículo 19 e o 20 diz o seguinte: o qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Agora, professor, a questão é a seguinte: esse texto afirma que Jesus entrou diretamente no lugar santíssimo do santuário, depois da ida dele para o céu. Portanto, a doutrina adventista que afirma ter Jesus ido para o lugar santo está errada. Opa! Como é que você pode me explicar isso daí? Porque nessas repartições do santuário, o lugar santo e o lugar santíssimo, o lugar santo ali é o que a igreja adventista prega, que Jesus está intercedendo por nós, correto? Você quer ver uma coisa importante, Tito? No lugar do santuário terrestre, haviam 2 compartimentos, como você bem mencionou. Certo. Haviam 2 salas, diríamos assim. O lugar santo e o lugar santíssimo. No lugar santo havia uma mobília, né, que representava Jesus Cristo, e no lugar santíssimo estava a lei dos 10 mandamentos, que também apontava para Cristo. No lugar santo, o sumo sacerdote, o sacerdote entrava todos os dias para ministrar em favor do povo. E no lugar santíssimo, uma vez ao ano, não é? No dia da expiação, no dia do julgamento, para tirar os pecados do santuário. Né? Então, quando nós lemos ali Êxodo 25:8, que nós lemos há pouco, e Êxodo 25:40, percebemos que o santuário terrestre era um modelo do santuário celestial. Isso. Então, se há um modelo, Tito, isso significa que há um original. E se há um santuário original no céu, onde Deus está intercedendo pelo ser humano, isso significa que se o santuário terrestre tinha 2 compartimentos, e esses 2 compartimentos simbolizam 2 fases do ministério de Cristo, então o santuário celestial também tem que possuir 2 compartimentos que simbolizam 2 fases do ministério de Cristo. Então, no santuário terrestre, o lugar santo representa o momento em que Cristo estava intercedendo pelo ser humano. O lugar santíssimo, quando o sumo sacerdote entrava para julgar, né, para limpar, que aquela limpeza simbolizava o julgamento, a segunda fase do santuário celestial se refere à segunda fase do ministério de Cristo, onde ele hoje é o nosso juiz e nosso sumo sacerdote. Então, o fato de existir no santuário celestial um lugar santíssimo, isso demonstra que tem que existir um lugar santo. Se a Bíblia menciona em Hebreus, capítulo 9, a existência do lugar santíssimo no santuário celestial, daquele lugar especial onde estão os 10 mandamentos de Deus, tem que ter um lugar santo. Em que momento do santuário se cumpriria o simbolismo do santuário terrestre, com os seus rituais no lugar santo do santuário, se não estivesse um lugar santo no céu? Então, a existência de um lugar santíssimo pressupõe a existência do lugar santo no santuário terrestre e também no santuário celestial. Agora, o que dizer de Hebreus 6, 19 e 20? Parece que o texto afirma que Cristo, ao subir ao céu, ele não foi para o lugar santo do santuário, foi direto para o lugar santíssimo. Isso. Né? Então, algumas pessoas pensam assim: já que Cristo entrou diretamente no lugar santíssimo, então nós podemos aqui refutar a doutrina adventista sobre o santuário e assim mostrar que os adventistas estão mentindo. Só que nós devemos levar uma coisa em conta: a doutrina do santuário, ela não é uma mentira, porque ela foi criada por Deus. Leia Levítico 16, Hebreus capítulo 8, Daniel capítulo 7, você vai entender a doutrina do santuário. A doutrina do santuário, ela é muito importante porque do santuário celestial, Deus enviou Jesus para nos salvar. E no santuário celestial, Cristo está como nosso intercessor e juiz para nós recebermos a vida eterna. Outro detalhe, quando Hebreus 6,19 afirma que Cristo entrou além do véu, nós não podemos entender aqui
que o autor de Hebreus está sendo dogmático em dizer que Cristo entrou no lugar santíssimo, no santuário celestial. Por quê? Porque a palavra véu no grego é uma palavra esquisita, katapetasma. Essa palavra se refere a três coisas. Ao véu de entrada para o pátio do santuário. Se refere também ao véu que separava o lugar santo do santíssimo e ao véu de entrada para dentro do santuário. Então, como é que alguém vai usar a palavra véu aqui e dizer dogmaticamente, não, Paulo está falando, o autor de Hebreus, que Cristo entrou diretamente no Santíssimo, não entrou no lugar santo. Nós não podemos fazer isso. A palavra véu tem esses três significados na Bíblia. Nós cremos que em Hebreus 6,19, a preocupação do autor não é dizer em que compartimento do santuário celestial Cristo foi, porque isso é muito claro na mente hebraica. Quando Cristo foi ao céu, ele foi para o lugar santo, para interceder pelo ser humano. Depois ele passou para o lugar santíssimo, para cumprir a sua função de sumo sacerdote e juiz. O que o autor de Hebreus está enfatizando em Hebreus 6,19 é que Cristo está no santuário celestial, no lugar santíssimo hoje, e que nós temos o livre acesso a Jesus Cristo. Essa palavra véu pode se referir perfeitamente ao véu de entrada do santuário celestial. Quando Cristo foi ao céu, ele inaugurou o seu ministério no santuário celestial e depois foi cumprir o seu ministério no lugar santo. Porque lembre-se, o santuário terrestre tinha essas duas fases do plano de salvação. No santuário celestial, a mesma coisa. Quando você entende isso, você percebe que Deus no santuário celestial, ele está atuando ainda em favor da sua salvação. Para que você seja no dia do juízo absolvido e receba a sua vida eterna. Há um outro texto em Hebreus, nós podemos ver, por exemplo, em Hebreus 6, portanto, em Hebreus 6,19, que aqui não se refere ao véu que separa o lugar santo do Santíssimo, mas ao próprio santuário. O autor está falando o seguinte, você tem livre acesso a Jesus, porque ele morreu na cruz e está no céu, intercedendo por você. Há um texto em Hebreus 9, verso 12, que alguns usam para dizer que a doutrina do santuário está errada. Sabe por que muitas pessoas não querem aceitar a doutrina do santuário? Uma vez um pioneiro adventista, no período de formação do movimento adventista, ele falou uma coisa importante. Se alguém aceitar a doutrina do santuário, eu vou dizer com as minhas palavras, tem que aceitar que existe um Deus Salvador. Automaticamente tem que aceitar que existe um juiz. Se existe o santuário e existe um Deus Salvador e um Deus juiz, existe uma lei. Se existe uma lei, existe um dia de guarda. E se existe um dia de guarda, esse dia é o sábado. Então as pessoas negam a doutrina do santuário porque se elas aceitarem, todas as suas pressuposições doutrinárias e filosóficas têm que mudar. E o ideal seria fazer isso. Se você aceitar a doutrina do santuário como revelada na Bíblia, você vai ter uma compreensão mais ampla do plano de salvação e do conflito entre o bem e o mal. Por isso, quando você ler Hebreus 9:12, cuidado com a tradução bíblica. Quando Hebreus 9:12 afirma assim, não por meio de sangue de bodes e de bezerro, mas pelo seu próprio sangue, entrou nos santos dos santos uma vez por todas, tendo obtido redenção eterna, Hebreus 9:12 não está dizendo que Cristo entrou diretamente no lugar santíssimo, porque a palavra grega que aparece aqui, ela não é corretamente traduzida por santo dos santos. Qual é a tradução correta? Nós percebemos essa tradução correta em Hebreus 9:12, na versão Almeida, revista e corrigida. A palavra grega aqui, eu vou ler para você Hebreus 9:12. Nem por sangue de bodes e de bezerro, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. A palavra tarrágia no grego, ela se refere também ao santuário e não apenas ao lugar santíssimo. Então Cristo, de acordo com Hebreus 9:12, entrou no santuário. De acordo com Hebreus 8, ele é o seu sumo sacerdote. E de acordo com João 5:22, ele é o seu juiz, além de seu intercessor, de acordo com 1 Timóteo 2, verso 5. Muito bom, professor.